Já pensou em ser enterrado com uma Mercedes? Com joias preciosas? Ou quem sabe com um punhado de ouro? E se eu te disser que centenas de pessoas são enterradas por dia com bens ainda mais preciosos? Um gesto de amor que pode salvar não só uma, mas diversas pessoas. A doação de órgãos e tecidos é um assunto que vem ganhando mais espaço nas discussões relacionadas à saúde. Em Lages, a primeira captação ocorreu no ano de 2008, quando a família de um jovem rapaz decidiu autorizar a operação. Foi um acidente de moto e ele teve um traumatismo craniano muito grave, né? E acabou falecendo através desse traumatismo craniano. Eu estava no plantão naquele dia, eu era só o plantonista da UTI, e aí a partir dali me surgiu o estalo, poxa, né, um rapaz de 20 anos, teoricamente a única lesão que ele teve foi no cérebro mesmo, né, o resto do corpo dele está totalmente perfeito, né, ele poderia ajudar muita gente nesse sentido. Como não tinha nada na região ainda a esse respeito, eu acabei entrando em contato com o SC Transplantes em Florianópolis, né, e o SC Transplantes então me orientou todos os trâmites legais e formais para fazer todo o diagnóstico e a família, por coincidência, acabou também fazendo a primeira doação. Então, nesse primeiro paciente que surgiu a ideia, que eu entrei em contato com o SC Transplantes, acabou também efetivando a doação e saiu aí a primeira doação de Lages. Porque a gente não tem tempo a perder, né? A gente dispara o cronômetro a partir do momento que a gente clampeia um órgão ali no centro cirúrgico e aí a gente já vai com o cronômetro correndo para botar esse órgão o mais rápido possível, né, no receptor. Isso a gente faz com que a gente tenha uma viabilidade de forma adequada, né? Para ajudar nessa logística e participar ativamente no processo de salvar uma vida, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres conta com a parceria da 5ª Base do Batalhão de Aviação de Polícia Militar de Santa Catarina, que realiza o transporte e a distribuição dos órgãos em todo o estado. Um atendimento muito legal que a gente faz é realmente essa de captação de órgãos e transportes dos órgãos entre hospitais, né? A gente sabe que os órgãos, dependendo do órgão ali, ele tem um tempo de vida ali, vamos dizer assim, muito curto. Então o helicóptero ele acaba sendo muito importante, né? Se a gente for fazer esse transporte de maneira por veículo ou um transporte rodoviário ali, ele acaba sendo muito moroso. E quanto mais tempo eu tiver para esse órgão ser transplantado, melhor vai ser a aceitação da pessoa que receber esse órgão. Então, esse tempo-resposta com a aeronave ele é muito importante. Então, a gente consegue tirar, por exemplo, como aconteceu aqui em Lages, esses órgãos, ou mesmo a equipe que vai fazer o transporte desse órgão, a gente consegue tirar da cidade onde está esse órgão e levar diretamente do hospital. A maioria dos hospitais hoje aqui em Santa Catarina, a gente conta com heliponto, então a gente consegue pousar diretamente no hospital e ter um tempo-resposta de entrega desse órgão muito mais curto. A nossa guarnição de trabalho normal são 2 pilotos, né? Então, um comandante de aeronave e um comandante de operações aéreas e normalmente 2 tripulantes. Então a gente trabalha em 4, mas a aeronave ela consegue levar até 6 pessoas. Falar de luto nunca é fácil, ainda mais se tratando de um familiar próximo. Mas mais do que a morte, é importante conversar sobre a vida. Santa Catarina é a referência nacional em termos de captação de órgãos, é o estado que mais capta no Brasil, per capita. Capta mais que São Paulo, de uma forma per capita, né, proporcionalmente. E tanto que a gente consegue dar vazão às nossas demandas e a gente ainda tem condições ainda de ajudar estados vizinhos também, até distantes, com órgãos captados em Santa Catarina. O Brasil não fica para trás. Ocupamos a orgulhosa posição de 2º lugar no ranking de país do mundo que realiza mais transplantes de órgãos. Mesmo assim, são mais de 50 mil pessoas na fila, aguardando a sua vez de receber uma nova chance. É um momento triste, um momento difícil, muito difícil. E te digo que não é difícil só para eles, sabe? É difícil para nós também. Por mais que a gente esteja muito tempo nessa profissão, uma notícia ruim nunca é algo não seja comovente para todos nós, sabe? A gente sabe que às vezes são pessoas bem jovens, que, né, tinham toda uma vida pela frente. O que a gente percebe nesse tempo todo que a gente tem passado é que apesar das famílias estar perdendo um ente querido, a doação de órgãos é algo extremamente reconfortante para a própria família, sabe? Não só para a família dos receptores que estão ganhando uma vida nova, uma nova possibilidade, mas o ato da família doar os órgãos do seu ente querido
nos faz pensar que às vezes, sabe, parece que a nossa vida não passa em vão. Por enquanto, a cidade de Lages realiza somente o trabalho de captação e distribuição dos órgãos, sendo a Comissão Lagiana uma das mais importantes para o estado de Santa Catarina e região. Todo mundo é apto, tá? São pouquíssimos os casos em que não são aptos a fazer a doação de órgãos, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, uma parada cardíaca e o teu coração já parou de bater, você não pode doar órgãos nenhum, porque eles não são mais mantidos, os órgãos também começam a morrer naquele momento. Você pode ser doadora de tecidos, por exemplo, córneas, pele, isso podem ser doados ainda. Agora, quando existe a morte encefálica, ou seja, o cérebro morre, o fato do cérebro vir a morrer, isso é algo que tecnicamente, clinicamente e legalmente é igual, é sinônimo ao óbito do paciente. Porque ninguém vive sem cérebro, né? É como se a gente tivesse cortado a cabeça fora, ninguém vive sem cabeça. Então, nesse momento, o cérebro não funciona mais, mas todos os órgãos estão funcionando e seguem funcionando, né? Então, apesar do indivíduo estar totalmente em óbito, isso viabiliza que esses órgãos que estão possam ser transplantados. Porque é uma coisa bastante interessante que às vezes você tem um órgão que não funciona 100%, mas ele funciona ali uns 80%, 90%, né? Mas tem um outro que não está funcionando nada e ele vai morrer amanhã. Então, às vezes, é melhor a gente botar um órgão que não funcione bem e depois resolver o problema e manter essa pessoa viva e garantir a vida dela, do que, às vezes, a gente perder a outra pessoa só porque o órgão está um pouco disfuncionado. Então, isso vai depender muito da urgência do transplante e dessa capacidade desse órgão se regenerar ou não. A parceria entre as equipes possibilitou um trabalho que abrangeu, em média, entre 20 a 25 doadores por ano, sendo que em cada captação são cerca de 3 a 4 órgãos doados. Na realidade, a parceria sempre houve, sabe? Desde o início, né? A Polícia Militar ela sempre se fez muito presente nessa situação. Ela nunca poupou esforços, né? Todas as solicitações que nós fizemos a eles, né? Eles sempre foram muito solícitos no momento que a gente fez, e às vezes a gente faz até fora de horário, porque não tem horário para essas coisas, né? E isso faz, às vezes, as coisas acontecerem de uma forma bastante corrida. Mas a partir do momento em que a gente entra em contato com eles na mesma hora fazem todo o operacional de uma forma muito boa e a gente consegue fazer essa entrega de uma forma muito eficiente. E esse último que o Águia fez, por exemplo, ele conseguiu no mesmo voo, né, ele levar órgãos para Blumenau e Florianópolis, na mesma sequência, né? Então ele fez voo Lages, Blumenau, Florianópolis, em 1h30 todos os órgãos estavam distribuídos em toda essa região territorial. Você vê a agilidade de um transporte desse, né? Se fosse feito terrestre, é algo totalmente inviável, né? A gente, só nessa história pequena ali, de 1h30, a gente teve a possibilidade aí de 5 doadores, 5 receptores serem beneficiados. Pra gente é muito gostoso, né? Pra gente é um sentimento de muita satisfação e principalmente a questão dos órgãos, né? A gente vê que a aeronave realmente ela faz uma diferença, pra gente é um privilégio poder trabalhar com isso e poder prestar esse apoio aí para a sociedade catarinense. Para ser doador de órgãos, informe o desejo à sua família. Uma vez autorizada a captação e realizado o transplante, mais do que salvar a vida de alguém, é a chance de manter o seu amor vivo, nem que seja no peito de outra pessoa.